Essa criança de iniciais HRD, 2 anos, negro, chama atenção para isso aqui, negro do Rio de Janeiro, com a queixa de 2 dias de febre e cefaleia. Há 2 dias do início do quadro, com febre não aferida e cefaleia pela manhã. À tarde, passou a apresentar vômito, tendo feito tratamento sintomático com metoclopramida. À noite, apresentou lesões cutâneas que pioraram na manhã do dia seguinte, evoluindo também com sonolência. Foi transferido para o hospital, sendo iniciado a antibiótico terapia. Isso aqui, vocês podem dizer, nossa, mas o cara ainda bem não chegou e já recebeu um antibiótico, e é assim mesmo que tem que funcionar. Vocês vão entender exatamente por quê. Então, antes de passarmos adiante, eu gostaria que vocês observassem a progressão, a evolução desse caso. 2 dias, já com início de febre e cefaleia, já com 24 horas depois, com lesões de pele, lesões cutâneas, que foram se agravando. A criança tinha uma temperatura retal de 39 graus, chamava a atenção que estava hipocorado, hipotenso, detalhe importante, taquicárdico, taquipneico, prostrado, sonolento, com rigidez de nuca, sem déficit focal, com presença de Kernick, sinal de Kernick. Já tinha no tegumento, como já foi dito na história, presença de lesões petequiais com áreas de confluência, principalmente nos membros inferiores, acometendo também tórax e membros superiores. O restante do exame sem alterações. Então, chame a atenção para vocês essa situação de instabilidade hemodinâmica que essa criança se apresenta, tanto quanto o seu estado de prostração e o sinal neurológico aqui, que é o Kernick, que certamente vocês já definiram qual que é o diagnóstico, né? Embora seja uma criança negra, não encontrei uma foto de uma criança negra. Até porque, se tivesse encontrado, vocês não conseguiriam definir a lesão. E foi por isso que eu chamei a atenção da criança negra, porque na população negra é difícil você avaliar essas lesões, que é um exantema petequial, né, evoluindo aí para um quadro purpúrico. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não. Bom, essa criança foi atendida, tinha instabilidade hemodinâmica, tinha evolução rápida, mas ainda assim tinha o sinal neurológico, o sinal meníngeo lá, e resolveram, não se contentaram somente em avaliar o que estavam vendo do ponto de vista sistêmico, né? Fizeram um exame de líquor, no qual observou 9.783 células, com 100% de polimorfo nuclear neutrófilo, com a proteína raquia altíssima de 1 grama, acima de 1 grama, e uma glicose de 0. Nos exames laboratoriais, creatinina ligeiramente alterada, ureia do mesmo modo, uma hipocalemia, um anatócrito normal, plaquetas ligeiramente baixas, mas chamava atenção a leucocitose com 47% de bastões. Isso realmente configurando um quadro de alta agressividade da doença, né? A evolução. Evoluiu com regressão das lesões petequiais, que passaram a ficar crostrosas. Isso é muito interessante. Quem já viu e vê, eu vi muita meningococcemia. Eu trabalhei no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, por 4 anos. E muito do que eu vou falar aqui, a gente acabava não fazendo lá, muitas vezes porque a situação de gravidade não permitia. Muito o que eu vou falar mais adiante, não exatamente agora. Essas lesões, elas ficam realmente crostrosas e, num determinado momento, o indivíduo passa a ter febre e você fica imaginando, meu Deus, será que é um meningococo ou algum outro micro-organismo resistente ao que a gente está dando de antibiótico? Não, é apenas aquela lesão crostrosa, né, que funciona do ponto de vista fisiopatogênico igual àquela úlcera de decúbito que a gente vê nos nossos pacientes, as escaras sacrais com necrose, que o indivíduo fica fazendo aquele padrão febril 1 vez por dia, mas está bem estável do ponto de vista clínico. Aqui a criança também evoluiu desse mesmo jeito, ela tinha ainda persistência da febre e da rigidez de nuca, embora as lesões já estivessem no estágio evolutivo para melhora, né? Tinha também artralgia no joelho direito, no 3º dia da internação, e utilizou-se aspirina como anti-inflamatório e antitérmico, havendo regressão desse quadro de artralgia e de febre. 2 semanas depois, a criança tem alta sem sinais neurológicos. E aí? Eu já falei o diagnóstico aqui. Já, né? Qual que é o diagnóstico? Só meningite? Meningococcemia junto. A gente pode dizer que a meningococcemia é uma
Nem vou falar isso aqui para não confundir. Mas aqui, eu trouxe um fluxograma que talvez nos ajude a raciocinar em termos do manejo do paciente não só com meningococcemia, mas sobretudo com aquele que não tem evidência visceral, eu ia falar o termo anteriormente. Mas na condução de um quadro no qual você suspeita de uma meningite bacteriana. Então, você tem o quadro inicial. Vejam, vocês que aqui na lateral tem o tempo. Isso aqui é interessante porque é um fluxograma que nos ajuda a ir contra o tempo mesmo, do ponto de vista da nossa conduta. Então, você suspeita que o indivíduo tem, no nosso caso, tinha dor de cabeça, tinha meningismo, tinha evidência sistêmica, portanto, ele pergunta aqui, tem envolvimento sistêmico de evolução rápida? Tinha. Você tem que pensar em meningococcemia, sem dúvida, e tem que iniciar o antibiótico imediatamente, até mesmo antes de colher a hemocultura. Por isso que eu comentei no primeiro diapositivo do exemplo, que foi dado já ampicilina e clorofenicol. Então, o indivíduo, lá no Emílio Ribas, a gente tinha, o paciente vinha transferido com uma descrição que sugeria a meningococcemia, a gente já estava com 2 gramas ou 3 gramas, se era adulto, de ampicilina para administrar antes mesmo de tocar no paciente. Por conta disso, você tem que intervir agressivamente com a antibiótico terapia imediatamente. Com 30 minutos você tem que definir isso, né, esse diagnóstico possível, já iniciar a terapêutica e colher as amostras para a cultura. Se der para colher antes, né, melhor. Mas se não der, faz o antibiótico. Talvez essa seja uma das únicas exceções na infectologia no qual a gente não se preocupa com essa coleta, não nos preocupamos tão criteriosamente com a coleta de hemocultura antes do antibiótico, por conta da situação de gravidade. O paciente, as lesões, elas começam aos seus olhos, se você parar e ficar vendo, as lesões começam a se disseminar a olhos vistos. Bom, aí você definiu que tinha mesmo essa situação, em 60 minutos em que o indivíduo chegou, você já tem que providenciar a internação desse paciente. Você tem que avaliar a situação clínica dele do ponto de vista de choque, tem ou não sinal neurológico. Às vezes a gente está pensando, meu Deus, nesse caso aqui ele tinha evidência de acometimento também de meninge, não só do quadro sistêmico. Então você tem que avaliar essa situação, né, do ponto de vista mais geral e assegurar aí o acesso venoso para a administração dos eletrólitos, da reposição volêmica, da coleta de amostras. E aí, em torno de 90 minutos, você já deve estar imaginando e pensando que você tem que fazer a punção licórica. Então, vamos lá. Você está lá na emergência, chega exatamente um quadro. Não vamos dizer que... não sei nem qual que é a nossa prevalência aqui de meningococcemia, mas pelos boletins que a gente tem recebido aí do boletim epidemiológico, não tem tido muitos casos. Mas vamos raciocinar numa realidade no qual você recebe um paciente com meningite apenas, com evidência clínica de irritação meníngea. Aí você vai avaliar, é seguro fazer a punção licórica nesse paciente? Quando eu digo que lá no Emílio Ribas a gente não avaliava isso tão criteriosamente, era verdade mesmo, a gente já partia, não tinha essa discussão tão detalhada se é seguro ou não. Fazíamos tirando a situação de meningococcemia, gente, estou falando do paciente com meningite. Mas o que ele preconiza aqui é seguro fazer a punção licórica? É seguro. Mas você pensando que é seguro, do ponto de vista clínico, o que é seguro? É ver basicamente se ele tem sinais de hipertensão intracraniana. Mas ainda assim, ainda que você não veja nenhuma evidência clínica de hipertensão intracraniana, é factível você fazer uma tomografia? Ele pergunta. Aí você faz a tomografia, checa as imagens e procede para a punção licórica. Se você acha que clinicamente é seguro fazer uma punção licórica, ele não tem evidência clínica nenhuma de hipertensão intracraniana, mas você não tem a tomografia imediatamente, vamos chamar os universitários, os nossos queridos neurologistas. Então, é seguro clinicamente, ele não tem evidência, ao meu ver, ao olhar de vocês, que são emergencialistas, não tem evidência de hipertensão intracraniana, mas você não tem a tomografia. Então, chama o colega neurologista. Se ele der o ok, você faz o procedimento aí da coleta do líquido, inicia o antibiótico e adiciona a dexametasona, a gente vai ver critério de uso de corticoide.
Se o neurologista acha que não é seguro, ou melhor, se você não tem ou o neurologista para te respaldar, você volta para cá. Você inicia o antibiótico. Então, mesmo você considerando clinicamente seguro, mas você não tem a tomografia e você não tem um neurologista, ou ele diz que não é seguro fazer, inicie o antibiótico, adicione o corticoide e pense em meningite herpética e inicie a ciclovir. Na maioria das vezes, inclusive lá na nossa realidade do Hospital São Lucas, a gente tem, infelizmente, uma equipe de neuro 24 horas que a gente, Leon, acho que provavelmente não deve ter tido casos de dificuldade em relação, eu não sei se teve casos de meningite aí também, assim, teve casos, mas eu acredito que a evolução tenha sido exatamente desse jeito. O neurologista suportando aí o procedimento. Então, voltemos lá. O neurologista liberou o exame, ele avaliou a tomografia também e viu que estava tudo bem, você inicia o esquema. Com 24 horas, você já tem que ter em posse alguma evidência ou não de crescimento em cultura, mas certamente você já tem um exame básico que a gente vai discutir mais adiante, que é a bacterioscopia, que já pode te ajudar. E nesse momento você faz a avaliação se está havendo uma resposta satisfatória ou não a esse esquema de tratamento, de modo que, se estiver, você prossegue com a sua terapêutica, do contrário, você reavalia se o paciente, como é que está a clínica dele, se mereceria alguma outra investigação do ponto de vista laboratorial ou de imagem. Mas, antes de tudo, quando a gente está lá discutindo a questão de meningite, não tem meningite, mas a gente tem que pensar nas outras possibilidades, nos diagnósticos diferenciais, né? Abscessos cerebrais. Às vezes você tem meningite bacteriana, que tem um sinal localizatório, mas às vezes você pode ter um abscesso cerebral. Por isso que eles reforçam tanto essa importância de você fazer a tomografia para descartar a possibilidade de qualquer sinal localizatório ou qualquer evidência de hipertensão intracraniana, no qual, se você se arriscar a fazer o procedimento de punção licórica, você pode fazer uma herniação no paciente. Então, o diagnóstico diferencial das meningites bacterianas é relativamente amplo, mas não é impossível de ser feito. Do ponto de vista do diagnóstico, dos sintomas, isso também nos ajuda a definir as possibilidades aí. Então, voltando lá no nosso fluxograma, a questão dos sintomas. O nosso paciente, ele tinha uma evidência de visceralização, de acometimento cutâneo aí do meningococo, então ele tinha uma meningococcemia ou uma sepse pelo Neisseria meningitidis, tanto quanto ele tinha também evidências, né, tanto evidências gerais aqui, no caso, letargia, vômito, recusa alimentar, um pouco de taquipneia. Ele tinha, no nosso caso, a evidência da lesão petequial. Ela começa a disseminar, por isso que eu chamei a atenção a essa evolução drástica e rápida das lesões cutâneas. E ele tinha também essa evidência, que não é o caso aqui, que ele tinha o LASEG, o Kernick positivo. Isso aqui é o Brudzinski. Então, no exame do nosso paciente, ele tinha, além dos sintomas de irritação meningea propriamente, que foi no quadro anterior, ele tinha tudo isso aqui. Ou melhor, ele não tinha todos esses... O paciente com meningococcemia, vamos tirar o do nosso caso aqui, porque o nosso caso ele tem tanto a evidência sistêmica quanto o acometimento no sistema nervoso. Mas imaginando um paciente que só tem evidência sistêmica, ele não tem sinal localizatório nenhum, então você não tem presença de sinal de Kernick, tampouco para o Brudzinski. Esse é o sinal de Kernick, no qual você estende a perna e o indivíduo sente dor, sobretudo aqui a dor nessa região das costas, occipital. E o sinal de Brudzinski, no qual você flexiona o pescoço sobre o tronco e há uma flexão involuntária, podemos dizer, uma flexão da perna sobre a coxa. Então, no paciente com manifestação sistêmica somente, ele não tem, na maioria das vezes, acometimento meníngeo propriamente, mas no nosso caso aqui, ele tinha as duas apresentações, tanto o envolvimento sistêmico quanto o envolvimento no sinal de Kernick, né?
Um outro fluxograma para nos dizer de modo mais simples, né? Pensou em meningite bacteriana, o paciente tem evidência de hipertensão intracraniana, tem papiledema, tem sinal neurológico, não tem nada disso. Então, faça a punção, colha as hemoculturas, inicie antibiótico, inicie corticoide, faça a análise do líquor, do ponto de vista dos achados aí de bioquímica e celularidade, e aí, se isso confirma nesse exame quimiocitológico, continue o tratamento. Se ele tem alguma evidência dessa, apenas colha as culturas, mas inicie os antibióticos tão prontamente quanto a coleta dessas hemoculturas, e se a tomografia vem negativa, proceda à punção lombar. Então, isso aqui é uma forma mais esquemática, talvez, e mais simples da gente conduzir. A primeira coisa que você tem que imaginar e avaliar nesse paciente é a situação do sistema nervoso dele, se ele tem ou não alguma evidência que contraindique a punção e que, portanto, você tenha que seguir para um ou outro lado. E aí, quais são essas contraindicações de punção? Né? São diversas aqui. Né? O Glasgow é uma coisa que eles sempre chamam muita atenção, porque Glasgow abaixo de 8 pode ser um sinal de hipertensão intracraniana. E essas contraindicações, elas são subdivididas aqui, segundo esse artigo, em contraindicações absolutas ou relativas. Então, vejam que as absolutas são aquelas no qual os sinais de hipertensão intracraniana são mais claros, postura de descerebração, papiloedema. Se no local que você vai fazer a punção licórica, seja occipital ou em região lombar, tem alguma evidência de infecção, né? Ou se existe algum processo do tipo hidrocefalia, enfim, alguma coisa que sugira uma herniação na tomografia. E as contraindicações relativas, a gente até está com um caso no hospital agora, com uma situação exatamente de contraindicação relativa, que o pessoal da neuro achou melhor não puncionar, que é exatamente a plaquetopenia que a paciente tem, o distúrbio de coagulação. É uma paciente que fazia uso de varfarina e se apresentou com quadro séptico. Então, isso agravou o seu distúrbio de coagulação. Essas são contraindicações relativas. Há quem diga, inclusive, muitas vezes, se você puncionar o paciente, ele estando relativamente instável, é possível que você agrave, inclusive, e faça-o evoluir para a insuficiência respiratória. E aí, uma vez você identificando o caso, viu os sintomas, né? Achou realmente que era meningite, proceda à sua investigação aí do ponto de vista geral, com coletas de cultura, leucograma, hemograma, proteína C reativa, cultura de sangue. Os 3 Cs aqui que ele fala, né? Para a língua norte-americana, né? Para o inglês. O líquido, o líquor, né? A aparência do líquor já sugere a possibilidade, uma aparência turva já fala a favor. Então, no momento que você está coletando o líquor, você já pode ter indícios de ser uma meningite bacteriana, sobretudo nesse aspecto turvo. Tinha um colega meu lá na Bahia, que ele olhava assim o frasquinho que ele coletava e dizia assim, tem 5 células, tem 10 células, e o rapaz acertava. E ele é presidente da Sociedade Brasileira de Licologia. Na maioria das vezes ele acertava quando era meningite viral, mas quando era bacteriana ele não acertava, não, até porque isso era para 1000 células ou 500 células, ele não acertava com tanta frequência, não. E nesse líquido, então, você vai fazer análise de bioquímica, glicose e proteína. E uma coisa importante aqui, nunca esquecer de pedir bacterioscopia do líquor. Isso aqui é importantíssimo, porque vai nos ajudar antes mesmo da gente ter a cultura. Ou mesmo provas de identificação de partículas antigênicas das bactérias, como o látex, por exemplo. Certamente, antes de você proceder à investigação, você está de cara com o sujeito ali, que você está pensando que é meningite, você já tem que começar a pensar qual que é a etiologia. Você não tem exame nenhum, você está vendo o cara, já sabe que ele tem sinal de irritação meníngea. Comece a pensar se ele veio de uma situação epidêmica aí, de aglomerado de gente,
pense em Neisseria meningitidis. Se ele tem deficiência imunológica do tipo deficiência de complemento, pense em Neisseria. Se ele é asplênico, funcional ou não, se ele é esplenectomizado, pense no streptopneumonia. Se ele é idoso ou recém-nascido, abaixo de 1 mês, pense em listéria. E aí você começa a pensar, reforçar esse seu pensamento com essa tabelinha aqui, né, para os agentes mais habituais. O nosso paciente tinha 2 anos, né? Então ele estava aqui, né? E, de fato, ele tinha Neisseria meningitidis. Hoje em dia, a gente não tem praticamente influenza, porque a influenza, a vacina de influenza previne a forma invasiva do hemófilos influenza, de modo que a gente não tem tido casos de meningite por influenza, não mais, desde que se iniciou a vacinação aí, para as crianças. E os maiores de idade, os maiores de 60 anos, como eu falei, listéria sempre é um agente além dos outros. Mas se você não tem essa informação, e tem outras situações também, que o paciente veio lá, caiu, teve uma fratura fechada e está com a fístula. Tem que pensar em estrépito, eu acrescentaria até estáfilo aqui também, mas ele pensou mais em estáfilo se a fratura de crânio foi aberta, ou se fez uma neurocirurgia. Se tem um shunt ventrículo-peritoneal, esse agente é importantíssimo. Streptococcus epidermidis, relacionado a dispositivo, né, a corpo estranho. Se ele fez punção lombar, né, o paciente está lá, eu já vi casos, inclusive assim, fez uma cirurgia, deixou lá aquele catéter para analgesia, evoluiu com meningite. Pense em agente hospitalar, aí no caso a pseudomonas, eventualmente o agente de pele, lá que foi empurrado para dentro. Se ele tem uma asplenia funcional, como no caso da anemia falciforme, pense nos germes capsulados, tanto streptopneumonia quanto hemófilos, quanto a própria Neisseria também. E aí o diagnóstico diferencial, num padrão de líquor de meningite bacteriana, então, e comparativamente com as outras meningites virais, fúngicas ou por TB, mas vamos concentrar aqui na bacteriana e viral, que é o mais comum. Então, o aspecto do líquor, turvo, né, amarelado, mais comumente encontrado do que na meningite viral. A pressão de abertura no momento que você faz, a punção está aumentada, a proteína geralmente acima de 100, a glicose geralmente baixa, no nosso caso tinha 0 de glicose. Essa relação ajuda, às vezes, a relação da glicose no sistema nervoso com a sérica abaixo de 0,2, ajuda, favorece a pensar em meningite bacteriana. Os leucócitos, especialmente os polimorfos nuclear, e no caso do nosso paciente também tinha. Mas se você não tem ainda, você já tem então esse parâmetro bioquímico, já lhe ajudou a identificar, é bacteriana mesmo, vamos começar a tratar. Mas tem um outro exame que ajuda, a bacterioscopia. Ela joga aquele líquido que colheu numa lâmina, leva no microscópio e já dá para ver se é diplococo gram-positivo, cora com a coloração, já dá para ver se é diplococo gram-positivo, se é diplococo gram-negativo, se é bastonete gram-positivo ou gram-negativo. Isso já lhe ajuda a tomar uma decisão do ponto de vista terapêutico, já ajuda inclusive a você definir a questão de profilaxia, de quimioprofilaxia para os contactantes ou não, uma vez que a gente vai falar também o que requer a quimioprofilaxia, na maioria das vezes, é a meningite meningocócica. Os antimicrobianos, então, definindo por faixa etária, a gente falou no outro quadro qual que eram os micro-organismos. E aqui, efetivamente, quais os antibióticos que a gente pode estar utilizando. Aí, na maioria das vezes, cefalosporina de 3ª geração. Né? Uma droga muito bem-vinda, especialmente o ceftriaxone, que tem a comodidade de uso aí de 12 em 12 horas, ao contrário da cefotaxima, que é de 8 em 8 horas. E essa associação com o vanco aqui não é o que habitualmente a gente faz na prática, a menos que tenha algum daqueles outros fatores lá relacionados, como trauma, fístula licórica, que você tem que pensar em estáfilo, e tem que pensar em estáfilo resistente, e aí você inicia vanco. Isso só para mostrar a posologia, né, tanto para criança quanto para adulto, não vamos entrar em detalhe. E o tempo de tratamento, né, difere também. Neisseria meningitidis, 7 dias, está 5 a 10 dias aqui, mas o padrão ouro é 7 dias de tratamento. É uma doença mais, eu estou falando aqui da meningite, mas a meningococcemia do mesmo modo. Embora seja uma doença extremamente agressiva, com quadros
como a gente viu nos dados do caso, com hipotensão, com as lesões se disseminando rapidamente, mas é delas a que tem um menor tempo de tratamento. 7 dias é o suficiente. Hemófilos, 10 dias, estrépito 10 a 14, enterobactérias do mesmo modo, listéria 14 a 21, patógenos intra-hospitalares 21 a 28 e o estáfilo também 14 a 28. E o uso da dexametasona? Utilizar sempre que houver qualquer um desses sinais abaixo, líquor francamente purulento, leucócitos acima de 1000, aumento de proteína acima de 1 grama e bacterioscopia com presença de bactéria. Então, já tem bacterioscopia positiva com os elementos aí diplococcus ou cocos, você já está autorizado a fazer. E quando você fizer, você tem que fazer imediatamente antes ou conjuntamente com antibiótico ou no máximo após 4 horas do uso do antibiótico. Não administrar após 12 horas. Na meningococcemia não se usa dexametasona, usa-se a hidrocortisona. Antigamente, essa discussão não é de agora também, esse uso de corticoide. No passado se falava muito na meningite por hemófilo por conta de evitar a sequela, principalmente a sequela auditiva. Mas hoje em dia a tendência é realmente, na meningite bacteriana, como vocês viram nos guidelines mais recentes, 2010 para cá, é de você abranger esse uso do corticoide para toda situação que sugira infecção bacteriana, meningite bacteriana. Sinal de mau prognóstico. Isso aqui é muito interessante, porque a gente via lá realmente no Hospital Emílio Ribas, situações no qual o paciente tinha aqueles que tinham meningococcemia e aqueles que tinham meningococcemia e meningite. Parece que a evidência de acometimento do sistema nervoso, portanto, meningite junto com meningococcemia, favorecia a uma evolução melhor do que aquele que tinha somente meningococcemia. Eu não sei qual que é a razão, mas aqui ele vem falar, nesse estudo escocês aqui também, nesse guideline, exatamente isso. Sinais de sepse, na ausência de meningite, é um mau prognóstico. Acidose, má perfusão, sintomas gerais aí do estado hemodinâmico do paciente e o número de petequias também favorecendo. As complicações, hidrocefalia, abscesso, cerebrite, trombose, infarto, ventriculite. A gente vê muito na meningite por estreptococo pneumonia, com uma complicação que são essas coleções aí extraaxiais que ele fala, empiema subdural. Isso acontece e não é pouco frequente, de modo que o paciente muitas vezes ele está indo bem e aí quando você já está terminando a situação, o tratamento, o indivíduo passa a ter febre e passa a ter às vezes sinal localizatório que ele não tinha. E aí você vai tomografa e vê que tem uma coleção, que é uma complicação. Bom, você pode tratar esse paciente em casa? Pode. E aqui, esses dados desse estudo, dessa revista de 2004, diz que sim, desde que você já tenha usado antibiótico internado por 6 dias, não tenha mais febre em 24 a 48 horas, não tenha sinal neurológico importante, ele esteja estável clinicamente, melhorando, esteja hábil a ingerir líquidos pela boca, você tem a possibilidade de fazer o uso do antimicrobiano a nível de home care, que tem uma veia para fazer isso, naturalmente, né? Que você tem a visita do médico, né? Tudo que eu acho aqui no nosso home care, na maioria deles aqui, nós temos em Ribeirão Preto. Então, muitas vezes, hoje, você pode amadurecer essa ideia de iniciar o antibiótico a nível hospitalar e já pensar em encaminhá-los, se tiver todas, naturalmente, ou boa parte dessas situações, encaminhá-lo para uma terapêutica segura em casa. A quimioprofilaxia, então, praticamente hoje não se faz, porque não tem mais para hemófilos, porque não temos mais infecções por hemófilos com a frequência que tínhamos, mas a profilaxia para os contactantes era em torno de 4 dias, com rifampicina uma vez ao dia. Para o Neisseria meningitidis continua do mesmo jeito, tanto quanto para o hemófilos, 600 mg 2 vezes ao dia por 2 dias. Opções outras mais cômodas, mais toleradas, como ceftriaxone intramuscular, ou ciprofloxacina, 500 mg em dose única. Aqui é o Streptogaláxia, que está reservada para situações das parturientes.